Bom dia, bom dia. Iniciando nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade. Onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, Senhor, a minha família, tudo o que tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Começando aqui o nosso Café com Jesus, dando continuidade, a nosso índice analítico, onde que hoje nós vamos falar sobre acolher o homossexual, os homossexuais. Um acolhimento onde que a igreja nos orienta como agir diante de certas situações, E aqui está relacionado à sexualidade, onde que no parágrafo 2357 vai nos estar falando também sobre a homossexualidade. E no parágrafo 2358 é como deve ser agir, como deve ser acolhidos os irmãos e as irmãs que passam por um processo de purificação, como todos os pecados, todas as situações, todo o mover diante da humanidade, aonde que foi decaído por qual situação? O que aconteceu com a humanidade? Nós vimos lá desde Adão e Eva, desde o momento da desobediência, a humanidade passa por um processo de purificação, por um processo de entendimento como agir. E na época de Noé, o Deus viu que a depravação tinha tomado conta do coração dos homens e das mulheres, aonde que já havia todo esse mover no ato sexual, e aonde que essa depravação não agrada o coração de Deus. Mas nós vamos ver que tudo isso, queridos irmãos, nós temos que ter um respeito, nós temos que ter uma compaixão, nós temos que ter um discernimento diante de tais situações. Então vamos ler o parágrafo 2358. Um número não negligencial de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais, profundamente enraizadas. Esta inclinação, objetivamente desordenada, constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pela virtude de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente à perfeição cristã. Irmãos, agora eu vou finalizar voltando um pouquinho no parágrafo 2357, uma pequena explicação sobre a homossexualidade, e também depois nós vamos pegar Romanos, capítulo 1, versículo 27. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual, exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Fecha o ato sexual ao dom da vida. Aqui nós vamos lembrar que lá em Gênesis 1, versículo 27, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e disse: frutificai e multiplicai-vos. Essa palavra vem dizer
a questão do ato sexual para o dom da vida. Então, se eu vou me casar também, por isso que o padre faz a pergunta para os noivos: vocês aceitam ter filhos? Se você disser que não, não tem sentido a unidade para a sexualidade. A sexualidade dentro de um casamento é para ter os filhos, é um ato que a unidade do homem e da mulher com um objetivo direto designado por Deus. Então, quem deve dizer se vai ter ou não os filhos é o próprio Deus. Por isso, queridos irmãos, que nós temos que entender que preservativo, comprimidos, tudo que impede a lei natural não é aprovado e não é correto diante dos mandamentos de Deus. Então, não só também o homossexualismo, mas também a parte da procriação também, do momento de multiplicar-vos, né, que é o ato do casamento também. Então, se você foi impedido alguma vez de um casamento porque você não quis ter filhos, está aí também o ensinamento. Muito importante para nós, católicos, apostólicos, romanos, e a convivência com os irmãos que passam por essas situações. Irmãos, cada um tem o seu mover para Deus, mas Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos façam a vontade de Deus em sua vida. Se você passa por essa situação do homossexualismo, como que você deve agir? Como que você deve se colocar diante dessa situação? Sinta-se acolhido, é o que a Igreja Católica faz. Talvez você vai encontrar pessoas que não vão estar entendendo, porque não entenderam o que o catecismo vai dizer, que é o respeito, né? É a compaixão e a delicadeza para tratar do assunto. E também é uma situação assim. A palavra de Deus, irmãos, ela vai falar com uma rigidez. Nós vamos ler ela agora. Então, quando o irmão está proclamando a palavra, isso talvez pode ferir o coração de uma pessoa que está passando pelo ato sexual do homossexualismo. De que forma? Se sentir agredido porque hoje nós temos, né, eu estou sendo, como que é? É um preconceito. Querido irmão, quando lê a palavra, Deus ele está falando de uma forma rígida porque é uma correção. E a correção, a palavra, é como espada de dois gumes, ela precisa penetrar no nosso coração. Eu vou ler daqui a pouco a palavra e não preciso explicar nada. Eu só vou ler ela. Mas eu quero dizer assim, todos nós passamos pela provação, passamos por algo e nós temos que entender. Nós temos que se unir a Cristo. De que forma? Aqui já diz castidade e homossexualidade. Então, a mesma forma, eu sendo solteiro, para eu casar, eu devo também ter a minha castidade. Assim também vai viver o homossexualismo dentro da Igreja Católica. Ele vai fazer a sua castidade diante do sexo. E vai ter a sua vida normal, como todos, né? Você ali convivendo com o teu eu, mas ao mesmo tempo você se unindo a Cristo, como diz aqui, essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir o sacrifício da cruz do Senhor às dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Você vai se unir a Cristo e vai vencer ali. A entregar toda essa luta para o Senhor. E você vai viver a tua castidade. Vamos ler a palavra? Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículo 26. Vai nos dizer assim: por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Quando diz aqui a palavra que Deus entregou, é por quê? Porque Ele nos dá liberdade e nós escolhemos, né? Então Ele te entrega, você quer continuar nesse erro, do pecado, né? Continuar seguindo, Deus permite. Vem consequências. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Então essa mudança é invertido. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvário. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus,
insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas. Não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. Aqui, o título está dizendo aqui que todos os homens são pecadores. Então, se você convive com qualquer situação dessa aqui que eu falei, não que, aqui para que possa entender o contexto, que aqui é o homossexualismo que tem todas essas perversidades, tudo, não. É o ato do homossexualismo e todas essas perversidades são contrários ao que Deus ensina. E Deus entrega a você essa situação e você vai conviver com ela. E também aqueles que aplaudem isso também vão junto. Queridos irmãos, sempre a gente fala, Deus, ele não manda ninguém para o inferno. Deus, ele dá para nós os caminhos para a salvação. Quem vai para o lugar do inferno sou eu que desejo. Eu tenho dois caminhos, um ou outro. Eu vou ter provações? Vou. Cada um diante da sua provação. Cada um diante do seu contexto da sua vida. Cada um diante daquilo que você colheu, ou as nossas famílias, nossos antepassados colheram, né? Cada situações. E essa depravação, essas situações do pecado vem lá do começo, então, da humanidade. E aonde que se deixou declinar para os hábitos errados. Então, esse hábito errado de um mau entendimento da sexualidade trouxe a depravação, onde que não é certo esse agir do sexo, né? Homem com homem, mulher com mulher. O correto é homem com mulher, esse é o correto. Mas, como a gente sabe, né? A humanidade se decaiu para lados errados e muitos hoje sofrem a consequência. Esses frutos malignos, né? O fruto do mal, aonde que não é que feriu o coração de muitos. Mas que cada irmão entenda, para tudo Deus é possível e Deus quer acolher a todos. Então, o homossexualismo, tanto o homem como a mulher, sinta-se acolhido dentro da Igreja Católica de uma forma sábia, a castidade, com a sua sexualidade, sabendo discernir a convivência normal, colocando o respeito e a dignidade de cada um diante da obediência de Deus. Que Deus abençoe cada um, que Deus ilumine. Rezemos um Pai Nosso por todos os irmãos que passam por essa provação, por todos os irmãos que passam por essa condição. Eu quero rezar aqui colocando todos os irmãos e irmãs homossexuais, para que Deus dê a força para que cada irmão, que o Espírito Santo ilumine o coração de cada um de vocês, traga para vocês um bom entendimento, que vocês sintam-se acolhidos e não discriminados. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos também nós, cristãos, olhar com os outros olhos, com compaixão, cada irmão. Pedimos isso também neste Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe, que Deus ilumine e que traga muita força para todas as famílias, na luta, no amor, no respeito. Daqui a pouquinho, nosso Decreto Divino. Um grande abraço. Que Deus abençoe.